Pessoal, bem-vindo a mais um encontro. E no encontro de hoje vamos falar sobre a gestão da escola e a reflexão permanente sobre o processo de ensino-aprendizagem. A gestão escolar, na perspectiva estudada, adquire sentido se sua organização e idealização se refletirem no processo de ensino-aprendizagem, de modo que a equipe pedagógica e o professor se comprometam com a proposta educacional da escola. Ocorre que muitas vezes o professor não é convidado a participar da elaboração dessa proposta, que em muitos casos é pensada e elaborada apenas pelos gestores e coordenadores da escola ou por especialistas para que os professores a executem. O professor que não conhece a proposta da escola dificilmente irá comprometer-se com ela e muito menos incorporar seus fundamentos e princípios na sua ação docente. Logo, a idealização tão sonhada da gestão escolar não conseguirá alcançar o ensino-aprendizagem, razão de ser da escola. Se no processo de construção não forem consideradas a participação dos professores e o trabalho coletivo, fatores democráticos por excelência. Os professores que não pensaram juntos o projeto da escola e que, portanto, não colocaram nele suas angústias, interesses, crenças e objetivos, certamente irão para a sala de aula fazer o seu trabalho isolado da forma que acreditam ser melhor. Esse cenário evidencia uma das mais importantes causas da fragmentação do trabalho pedagógico. O professor, distanciado da proposta pedagógica da escola, porque não participou da sua idealização e elaboração, e também distanciado do trabalho dos demais professores, porque não foram proporcionados momentos de reflexão coletiva que mobilizassem para a interdisciplinaridade. Vale lembrar aqui os dois focos de pressão, tratados em um outro momento, que incide sobre o trabalho pedagógico. De um lado, as exigências do sistema de ensino, geralmente de cunho burocrático, e de outro, as exigências internas da escola, redução de pessoas, instalações precárias, falta de espaço e muitas vezes falta de tempo para reunir professores e realizar um trabalho coletivo. Aliada a isso, talvez até em parte em decorrência disso, existe o fato de que a educação escolar está passando por um período de questionamentos, que de uma forma ou de outra também contribui para o envolvimento efetivo dos professores com a proposta pedagógica da escola. Ao fazer a análise dessa situação, Gasparin, 2007, página 1, relata que há muito tempo a importância do professor no processo de ensino-aprendizagem é questionada. Os avanços científicos tecnológicos que facilitam a aquisição de conhecimentos e informações fora da escola levantam questões como: o que hoje a escola faz e para quê? Ela responde às necessidades da atualidade? À primeira vista, parece que os professores perderam suas funções de transmissores e produtores do conhecimento. As profundas mudanças que se estão processando na sociedade dá a impressão que eles são indispensáveis e podem ser substituídos por computadores e outros equipamentos tecnológicos, por meio das quais o educando adquire conhecimento. Todavia, quando se busca mudanças efetivas na sala de aula e na sociedade, de imediato se pensa no mestre
tanto do ponto de vista didático-pedagógico quanto político. Não se dispensam as tecnologias, pelo contrário, exige-se cada vez mais sua presença na sala, mas com meios auxiliares, não como substitutos dos professores. O professor desenvolve um trabalho importante para a sociedade, não apenas porque trabalha os conteúdos específicos de cada área do saber, a formação técnica dos alunos, mas também porque ele, por meio da reflexão que realiza ao ministrar sua disciplina e pela sua própria vivência e maneira de ser, deve contribuir para a formação de valores éticos, hábitos e atitudes, demonstrando domínio do acervo cultural e capacidade de conduzir a prática pedagógica coerente com os princípios de cientificidade, cooperação e ética. Snyder, 1988, reforça essa importância quando defende a categoria de continuidade-ruptura, para embasar a mediação dos conteúdos aos alunos. A metodologia utilizada pelo professor precisa promover raciocínios rigorosos e diferentes, de forma prazerosa, um tipo de poesia, o que as tecnologias e outros recursos mediáticos por si só não conseguiram. Nesse contexto, considera a presença do professor indispensável, ao afirmar que a escola é um local onde se apresenta aos jovens, a todos os jovens, um tipo de poesia, modos de raciocínios rigorosos que eles não tinham atingido até então. Na medida que a cultura em que o cultural elaborado está em ruptura com a cultura imediata, a escola é difícil. Os alunos não poderiam obter sucesso por suas próprias forças. É preciso para isso a obrigação, a orientação, a intervenção do professor. Snyder, 1988, página 211. Você concorda que essa argumentação por si só justifica a presença do professor como um elemento fundamental para o processo de ensino-aprendizagem? Podemos ainda afirmar que o professor é indispensável porque a aprendizagem escolar apresenta características de sistematização, de reestruturação, de reunião de experiências e conceitos, esparsos em uma totalidade, de projetos a longo prazo, o que exige dele uma mudança no nível habitual de vida para um nível de atenção e concentração mais intenso. Para Severino, 1991, o exercício da autoridade do professor perante a turma pressupõe algumas dimensões essenciais descritas a seguir. Primeiro, domínio dos conteúdos. Compreende que a cultura científica, em geral, ou os conteúdos básicos de cada área do saber, configuram-se na capacidade de o professor rever pontos de vistas e analisar a realidade aprendendo seu movimento, as suas contradições e a sua historicidade. Segundo, domínio das habilidades didáticas. Constitui os procedimentos metodológicos da ação docente, a intencionalidade ou planejamento, a organização e a gestão da classe, as estratégias e as técnicas utilizadas. Terceiro, domínio das relações situacionais. Implica que os envolvidos no processo educacional tenham uma percepção clara e explícita dos referenciais humanos, a compreensão de si mesmo, dos outros e de suas relações recíprocas, bem como de sua integração ao grupo social e à própria humanidade. Bartnick, 2007. Nessa concepção sobre o processo educacional, se continuarmos ampliando a nossa visão, chegamos a Nocélia, 1992,
páginas 124 a 125. Ao analisar os estudos de Gramsci sobre a liberdade humana, sobre o objetivo da escola e sobre a postura do professor, para instigar os alunos ao desenvolvimento da autonomia intelectual, o autor apresenta um exemplo para a condução da aula. O objetivo último da escola unitária de Gramsci é justamente transformar em liberdade o que hoje é necessidade. Trata-se, portanto, de uma escola da liberdade, isso é, de uma escola onde se ensina a ser livre. Essa liberdade, assim como a fantasia, não é abstração, mas é historicamente determinada. Por isso deve ser ensinada. É a liberdade do corpo que incorporou com disciplina a técnica e por esta se expressa mais profunda e plenamente. Assim como me ocorre com esta caneta, de instrumento estranho e hostil, passa a ser, com disciplina e metodicidade, um instrumento de cópia das palavras alheias. Depois se tornou instrumento para manifestações dos meus pensamentos mais elementares e finalmente passou a ser a forma técnica de realização e expressão de minha intimidade, de minha inspiração, de minha liberdade. A caneta representa instrumentalmente o mundo do trabalho, princípio pedagógico e concretização da liberdade humana. Esses fundamentos, se assumidos pela gestão da escola, pelas equipes pedagógicas e docente, podem dar uma nova direção à relação entre professor, aluno e conhecimento. A afirmação, abre aspas, transformar em liberdade o que hoje é necessidade, fecha aspas, constitui um desafio aos professores no sentido de convencer os alunos de que o conhecimento emancipa, ajuda a construir argumentos e reduz a alienação. Partini, 2008. Assim como a caneta passou de um instrumento alheio e hostil a um instrumento para, abre aspas, expressão da minha intimidade, de minha inspiração, da minha liberdade, fecha aspas, os conteúdos estudados nos diferentes ciclos e áreas do saber podem se constituir em ferramentas culturais por meio das quais o aluno pode expressar suas necessidades, suas aspirações, suas utopias e seus talentos. Não porque vai ser compensado com notas, mas porque esse processo o torna livre, o humaniza e, consequentemente, lhe possibilita atuar criativamente na sociedade. Assim, a afirmação de que a caneta se transformou em um instrumento de expressão de minha intimidade, com disciplina e metodicidade, enfatiza o papel da gestão escolar no sentido de garantir na proposta pedagógica que o trabalho com o conhecimento científico seja construído com método, rigor e disciplina. Essa questão foi contemplada por Paro, 2008b, ao refletir sobre as características da educação em uma perspectiva científica, apontando o método como algo fundamental para a concretização da gestão escolar democrática que pretende contribuir para a transformação social, afirma ele que, quando se renuncia à concepção da educação do senso comum, que em seus métodos de ensino privilegia os conteúdos, em detrimento dos sujeitos envolvidos, e se opta pela realização de uma educação democrática que tem no ser humano histórico sua principal referência, certamente há que se adotarem outros parâmetros metodológicos que levem em conta a condição de sujeito, tanto do educando quanto do educador,
Da parte do educando, significa que sua educação só se dá se dela participar como detentor de vontade, como o autor. Assim, não basta que ele aplique sua atividade no processo. É imprescindível que essa atividade seja orientada por sua vontade. Não se trata, portanto, de mero ativismo, que tanto tem se criticado na escola nova. O essencial a se considerar é que, se o fim a alcançar é o homem como sujeito, a maneira e os métodos utilizados precisam ser coerentes com esse fim. Sendo assim, o educando, que no processo de educação se transforma em personalidade viva para se constituir em ser humano educado, que é o produto desse processo, precisa envolver-se nessa atividade como sujeito, como detentor de vontade, como alguém que aprende porque quer. Eis a verdade cristalina com que a didática deve deparar-se. O educando só aprende se quiser. Diante disso, o que há a fazer é buscar formas de levar o aluno a querer aprender. Para mim, isso é preciso que se leve em conta as condições em que ele se faz sujeito. Para o 2008b, página de 29 a 30. No que se refere a essa situação, Vasconcelos, 1995, propõe a metodologia dialética da produção do conhecimento em sala de aula, como uma forma de envolver concomitantemente o professor e o aluno no processo de ensino e aprendizagem e, consequentemente, uma forma de perseguir uma concepção de educação científica partindo de 3 dimensões distintas, porém inseparáveis. A síncrese representa a visão simplista e fragmentada do todo. B. A análise consiste no trabalho realizado pelo professor em sala de aula que o aluno acompanhou com o seu pensamento. A síntese supõe uma totalidade de determinação e relações. O autor estabelece a correspondência entre os momentos das 3 dimensões do processo de produção do conhecimento, com as dimensões do trabalho, de transmissão e apropriação do conhecimento, que ocorre em sala de aula, a saber, a mobilização para o conhecimento, a síntese, a construção do conhecimento, a análise, e a elaboração e expressão da síntese do conhecimento, a síntese. Para Vasconcelos, 1995, nessa metodologia a aula é idealizada e dirigida pelo professor, ao qual cabem as seguintes mediações pedagógicas. A. Mobilizar o aluno para o conhecimento, instigando-o a fazer leituras e problematizações, e não a se restringir a uma apresentação do conteúdo. Problematizar questões inerentes à realidade, criando condições para que o aluno realize raciocínios mais amplos. B. Construir conhecimentos por meio de novas interações, nas quais o aluno acompanha o trabalho do professor e constrói, pela sua ação, novas reflexões e conceitos próprios. C. Elaborar e expressar a síntese do conhecimento, o que consiste na sistematização e explicitação do conhecimento pelo aluno, ocasião em que ocorre a internalização do novo saber, em que o aluno consegue inserir os novos conhecimentos na sua vida pessoal, profissional e social. Nesse contexto e com essas concepções, quais seriam as atitudes que o diretor deveria tomar? Para que a gestão da escola se construa e se concretize coerentemente com a utopia e os desafios ora escritos, é necessário que o diretor implemente e lidere, em parceria com a equipe pedagógica da escola, programas de formação continuada envolvendo não só os professores e os coordenadores, mas necessariamente também os funcionários,
para a Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação. A formação continuada é uma das dimensões importantes para a materialização de uma política global para os profissionais da educação. Articula a formação inicial e as condições do trabalho, salário e carreira. Devem ser entendidos como continuidade da formação profissional, proporcionando novas reflexões sobre a ação profissional e novos meios para desenvolver e aprimorar o trabalho pedagógico. Um processo de construção permanente do conhecimento e desenvolvimento profissional. A partir da formação inicial, é vista como uma proposta ampla e hominização, na qual o homem integral, unilateral, produzindo-se a si mesmo, também se produz em interação com o coletivo. Assim, de acordo com Ferreira, 2003, na página 37, participar do processo de formação continuada é uma condição sine qua non. O exercício compete é crítico dos profissionais da educação, não só em decorrência dos avanços da ciência, da tecnologia e das mídias, mas especialmente para atender os objetivos da formação humana, o que requer dos diretores comprometidos com a gestão democrática possibilitar uma formação continuada que se alicerce nos princípios constitucionais de liberdade e solidariedade. Nesse segundo momento, vamos falar sobre as praxes da gestão escolar, utopia, limites e desafios. Toda vez que se propõe uma gestão democrática da escola, que tenha efetiva participação dos pais, educadores, alunos e funcionários no que se refere à escola pública de ensino, isso acaba sendo considerado algo utópico. De acordo com o PARO 2008-B, acreditamos não ser de pouca importância examinar as explicações decorrentes dessa utopia. A palavra utopia significa, entre aspas, abre aspas, lugar que não existe, fecha aspas. Isso não quer dizer que não possa vir a existir. Ao mesmo tempo, abordamos as perspectivas da gestão democrática como algo de valor, algo desejável. O que fazer então? Do ponto de vista da solução dos problemas da escola, acreditamos que a tarefa deva consistir, inicialmente, em tomar consciência das condições concretas que apontam para a viabilidade de um projeto de democratização das relações no interior da escola. PARO 2008-B, páginas 9. Afirmamos isso considerando que as reflexões feitas até aqui apontam para a necessidade de os diretores, juntamente com a equipe pedagógica, docente e administrativa, ampliarem a compreensão do significado da escola no contexto da sociedade contemporânea. Antes de prosseguir a leitura, comece a responder a primeira questão que integra a seção Atividade Aplicadas, Prática, a utopia nas práticas da gestão escolar. A gestão da escola, ao mesmo tempo que sofre o impacto das políticas econômicas e culturais da sociedade e das políticas educacionais, pode construir um espaço de contra-hegemonia. Sobre essa questão, já Marx, citado por Manacorda, 1991, na página 88, em um discurso sobre educação em 10 de agosto de 1969, afirmou: por um lado, é necessário uma mudança das condições sociais para criar um sistema de ensino correspondente. E por outro lado, é necessário ter um correspondente sistema de ensino para poder mudar as condições sociais. Por isso, devemos partir das situações existentes. Assumir a gestão da escola a partir das condições existentes implica uma utopia, a convicção de que a educação escolar pode contribuir para modificar a vida das pessoas.
Trata-se de uma educação de caráter científico, de uma prática educativa capaz de ultrapassar a visão do senso comum. A concepção científica de educação tem a ver diretamente com a escola, em que o conceito adquire mais rigor e amplitude, uma vez que, mais do que transmissão de informação, envolve a apropriação da cultura ampla. Nesse raciocínio, é ressaltado o sentido da utopia, a qual corresponde à afirmação de Marx de que é preciso partir das condições existentes. Assim, não é pertinente ficar esperando pelas condições ideais para sonhar com algo diferente, como esperar a sociedade mudar para construir autonomia na gestão escolar. Devemos criar condições para que o aluno participe, se comprometa e interaja com o sujeito. Isso, apesar da precariedade das estruturas físicas das instituições públicas, da desvalorização dos profissionais da educação, das verbas ínfimas direcionadas para as unidades escolares e das contradições presentes nas famílias e na sociedade. A escola possui uma relativa autonomia que lhe permite interagir nessa correlação de forças por vários motivos. Entre eles, destacam-se dois. A autonomia não se ganha, conquista-se no conjunto das relações escolares e sociais. Para Souza e Correia, 2002, página 62, a autonomia não pode ser concebida, abre aspas, como algo herdado ou adquirido, mas fundamentalmente como produto de processos interrelacionais, capazes de propiciar à escola a criação de uma identidade própria, fecha aspas. Assim, os autores afirmam ainda que a autonomia da escola precisa ser construída e não decretada, o que pressupõe também a autonomia dos sujeitos que a constroem. Assim, a autonomia, ao ser construída, não se esgota em decretos, mas avança a partir das aberturas que a legislação apresenta, consolidando-se nas práticas cotidianas que a escola gera. A escola precisa, portanto, pensar acerca das possibilidades de construir uma autonomia própria que provenha das práticas e da reflexão dessa mesma prática por parte dos atores que as produzem. Souza Correia, 2002, página 63. Como é possível percebermos, Souza e Correia veem a escola como espaço para o exercício da democracia, compreendida como um dos locos mais relevantes de reflexão coletiva, na medida em que a autonomia dos que nela atuam permite a materialização de práticas democráticas. B. O fortalecimento da contra-hegemonia refere-se ao trabalho educativo desenvolvido na escola pelos profissionais da educação. A ação docente, propriamente dita, constitui-se em uma rica possibilidade de encaminhar o trabalho educativo na perspectiva científica e de intervenção social. Os alunos copartícipes do cotidiano escolar interagem na sociedade e no mundo do trabalho, permanecem na escola por longo tempo e a relação entre professor, aluno e conhecimento é direta e constante. Essa relação sempre provoca mudanças na vida dos alunos, quer pela ressignificação de conceitos e construção de novas ideias, quer pela formação de competências, valores, desenvolvimentos de hábitos
e atitudes. Nesse cenário, emerge a necessidade da utopia, como algo que não existe objetivamente, mas que pode vir a existir na medida que se coloca como algo de valor, algo desejável para a solução dos problemas da escola. Para o 2008B, página 8. Os limites das práticas da gestão escolar. Quem deve participar do processo educacional em uma comunidade? O conceito ampliado de educação enfatiza que o processo educacional deve ser estendido a toda a comunidade, homens e mulheres, independente de idade, pois contempla a aprendizagem e educação como um direito de todos. No entanto, Cruz, 1995, na página 65, mostra como, abre aspas, as escolas sentem dificuldades em vivenciar, fecha aspas. Essa afirmativa e outras propostas pelo Plano Global, sobre as quais levanta as seguintes hipóteses. Primeiro, muitos professores não acreditam que o Plano Global vá ser colocado em prática concretamente. Muitos pensam que ficará só no discurso. 2. Muitas instituições querem um planejamento participativo para organizar a escola e não como um instrumento de transformação social. 3. Não há clareza teórico-conceitual e metodológica de certos conceitos utilizados com frequência nos marcos referenciais como democracia, participação, justiça, liberdade, solidariedade, igualdade, consciência e crítica. 4. Por outro lado, há o desconhecimento da forma camuflada como a escola e as instituições reproduzem mecanismos de discriminação e controle social, de injustiça, de consumismo, de tutela e outros mais, através das práticas educativas que realizam. Assim, o planejamento participativo, apenas como forma de organização da escola, a falta de utopia, o desconhecimento dos conceitos marcantes da teoria da gestão participativa e outros fatores reforçam a reprodução de formas ultrapassadas nas práticas educativas, constituindo limites para que a gestão democrática atinja seus objetivos. Diante disso, é sensato enfatizarmos a reflexão sobre a prática pedagógica? Não estaremos apenas teorizando? Ora, se o trabalho escolar é de natureza eminentemente educativa, uma reflexão sobre a prática pedagógica possibilita a compreensão das relações sociais que estão inseridas em todo o processo educacional e sobre as condições necessárias para realizar um trabalho coerente. A contribuição para o 2008B na página 31 é no sentido de analisarmos a postura do professor ao assumir a docência. Sua condição de educador, envolvido, portanto, nas construções de personalidade humano-históricas, não permite que tenha uma atitude exterior ao processo ensino-aprendizagem, como mero repetidor de conteúdos a seus alunos. Mais do que sujeito, ele tem a função de propiciar condições para que os educandos se façam sujeitos. Decorre disso a necessidade de propormos uma reflexão constante sobre a intencionalidade do projeto político-pedagógico das escolas, a fim de melhor compreender e buscar respostas às indagações sobre as questões educacionais, seja no que se refere ao professor no exercício da docência, seja no que se refere ao aluno como sujeito do seu processo de aprendizagem. O fato é que, em um mundo de mudanças constantes,
A inteligência não pode mais ser considerada apenas um ato relacionado à facilidade de memorização, à repetição das teorias e conclusões de outros, sem propor o pensar. Nesse cenário, percebemos a importância do professor compromissado com uma proposta educativa de qualidade, que vá em busca de metodologias e currículos adequados. Com esse propósito, ele precisa estabelecer uma certa distância dos livros didáticos, que são baseados em currículos centrados nos conteúdos e que apresentam a matéria pronta, incentivam a decoreba e dificultam a reflexão, a ação e o questionamento crítico. No entanto, o papel do professor envolve uma série de fatores que precisam ser enfrentados. Vasconcelos, 1995, na página 128, analisa as fontes de pressão a que os professores estão sujeitos. A cobrança sobre o professor pode vir da equipe escolar, coordenação, supervisão, direção, dos colegas da mesma série, que querem caminhar juntos, ou da série seguinte, querem pegar o aluno exatamente em determinado ponto, dos pais, por terem uma visão meramente quantitativa do ensino, do livro didático, que acaba se impondo como um roteiro obrigatório, dos próprios alunos de outras escolas, consideradas fortes por despejarem um mundo de informações sobre os alunos, dos programas de vestibulares ou concursos, dos programas oficiais ou ainda do próprio professor, por ter assimilado a cobrança. Mas os confrontos de processo educacional não param por aí. Nesse momento delicado por que passa a educação, o professor, as metodologias, os processos de ensino, tem papel decisivo na condução das novas propostas e nas definições dos papéis na execução do projeto social que visa elevar a qualidade do ensino e da formação dos alunos. Precisamos considerar que os avanços tecnológicos deram origem a mais uma forma de exclusão, como as de ordem social. Compreendendo os preconceitos que recaem sobre as diversidades de gênero, cor, raça, religião, perfeição ou imperfeição física ou biológica, moradia e tribo, levam a uma necessidade de abordar competências pedagógicas e assumir posturas educacionais que considerem o desenvolvimento dos alunos ao pretendermos prepará-los para o enfrentamento das solicitações do mundo moderno, no qual é preciso tomar decisões, ter iniciativas e criticidade. Falar da escola é falar de inclusão. É reconhecer a diversidade e trabalhar para que a inclusão ocorra. Ao se falar de desigualdade, remetemos ao raciocínio imediato às situações que revelam oportunidades desiguais geradas por uma sociedade excludente de desigualdades encontradas em todas as instituições, inclusive nas escolas, que continuam seletivas, uma vez que mantém as mesmas estruturas curriculares, preocupadas apenas com habilidades e saberes. Já é mais do que tempo das escolas pensarem em qualidade social, libertando-se dos padrões tradicionais que reduzem as práticas pedagógicas em transmissão de conteúdos. A pedagogia, a didática e a teoria do currículo tentam justificar a estrutura disciplinar e seriada no suposto de que as disciplinas escolares são condensações das ciências, dos saberes e dos conhecimentos técnicos produzidos e acumulados socialmente. Arroio, 1997, na página 19. Essa estrutura curricular e disciplinar rígida, descrita por Arroio, limita as práticas interdisciplinares, ao mesmo tempo que impede a inclusão de alunos com necessidades especiais.
Essa integração, embora seja polêmica, é fundamental em uma sociedade democrática e está prevista no Plano Nacional da Educação. As justificativas para os problemas evidenciados são muitas. De escola para escola e de município para município. Mas há pontos comuns em todas as situações observadas. Os diretores justificam a dificuldade de reunir os professores, tendo em vista os mesmos trabalharem em mais de uma escola e não terem a disponibilidade de participar de estudos conjuntos. Nesse sentido, apresenta-se outro fator de relevo frente à democratização da gestão que diz respeito às justificativas dos diretores, os quais acabam por privilegiar as questões administrativos burocráticos, delegando a outros o aspecto pedagógico e didático, mantendo a setorização da escola e a divisão entre o administrativo e o pedagógico. Pereira, Furtado, Becker, 2004, página 22. A constatação de outras limitações impostas ao pleno desenvolvimento da gestão pedagógica democrática evidencia em diversos diálogos com professores dá-nos a noção de que ainda há a precarização das escolas públicas, decorrentes da pouca destinação das verbas. Por consequente, pouco é feito para melhorar a ambientação escolar em termos de prover a escola com laboratórios, bibliotecas e áreas de esporte e recreação. Esses fatores são ainda mais graves se considerarmos a desatenção dada à formação continuada dos professores, que se sujeitam a receber salários incompatíveis com sua competência humana, técnica e política. Os desafios das praxes da gestão escolar. Falamos em competência humana, técnicas e políticas dos professores, falamos em salários. O que estamos de fato discutindo? Os desafios das praxes de gestão para o perfeito entendimento devem estar relacionadas ao contexto da política social e econômica, os quais impactam diretamente no mundo do trabalho, no sistema educacional brasileiro e, consequentemente, na gestão escolar. O impacto é decorrente das políticas de descentralização administrativas, o que traz novos desafios para as práticas de administração, em especial para o campo da administração, da educação e das possibilidades que se apresenta ao sistema educacional. Pereira, Furtado, Becker, 2004. Entre os desafios colocados à sociedade e à escola está a gestão democrática, prevista como princípios da Constituição Brasileira de 1988 e na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB de 1996, em vigor. A partir desse cenário, falaremos de alternativas consideradas básicas para a construção do processo de gestão democrática, como uma forma de ampliação da autonomia escolar. Pimenta, 1993, no texto Questões sobre as organizações do trabalho da escola, enriquece a discussão relacionando a organização do trabalho pedagógico com a finalidade da educação escolar. Parte da premissa de que a principal finalidade da educação escolar consiste em formar um novo cidadão, abre aspas, com capacidade para ter uma inserção crítica e transformadora na sociedade em que vive, o que requer uma preparação científica, técnica e social,
Segundo essa autora, o grande desafio da escola é possibilitar que os alunos adquiram os conhecimentos da ciência e da tecnologia, desenvolvam habilidades para operá-los, revê-los, transformá-los e redirecioná-los em sociedade, e as atitudes sociais, cooperação, solidariedade, ética, tendo sempre como horizonte colocar os avanços da civilização a serviço da humanização da sociedade. Pimenta, 1993, página 79. Os fundamentos divididos em tópicos interrelacionados constituem fortes pilares para a construção da autonomia da escola e para a formação do novo cidadão. São eles a gestão da escola e a instituição do colegiado, a gestão da escola e a construção coletiva do projeto político-pedagógico, a gestão da escola e a reflexão permanente do processo de ensino-aprendizagem. O atual contexto político, científico e pedagógico requer dos gestores e das demais pessoas da escola uma reflexão sobre a gestão educacional e seus fundamentos e sobre a organização do trabalho pedagógico, bem como a compreensão das inter-relações que se estabelecem na escola entre as políticas educacionais e o contexto social mais amplo. Finalizamos assim mais um encontro, onde discorremos um pouco sobre a escola, a gestão da escola, a reflexão permanente sobre o processo de ensino-aprendizagem, e também no segundo momento falamos sobre as praxes da gestão, utopias, limites e desafios. Até mais.